que é termodinâmica? Termodinâmica é o ramo da física que estuda a relação entre a mecânica e a termologia, pois estuda as relações entre o trabalho e as trocas de calor como sistema, verificando também a variação de energia interna. Para compreendermos melhor essa matéria, são necessários alguns conceitos básicos, como os de que a variação da energia interna é a variação da energia cinética das moléculas de um gás dentro de um sistema. E sistema é tudo aquilo que observamos e estudamos, sendo também a vizinhança todo o restante do universo sem o sistema. Agora vamos falar um pouco sobre a lei zero. Considerando três objetos, A, B e T, temos que o T está em equilíbrio térmico com o A e o T também está em equilíbrio térmico com o B. Sendo assim, temos que A está em equilíbrio com B. É essa lei que garante a possibilidade de usarmos um termômetro T para averiguar se dois corpos A e B estão em equilíbrio. Para isso, basta conferir se os dois corpos têm a mesma temperatura. E a primeira lei da termodinâmica? Essa que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, e sim transformada ou transferida. Chamamos de primeira lei da termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. A variação da energia interna de um sistema é expressa por meio da diferença entre a quantidade de calor trocada entre o meio ambiente pelo trabalho realizado durante a transformação. Dentro dessa lei, encontramos três tipos de transformações. Entre elas, a isotérmica. Iso significa igual e térmica significa temperatura. Logo, ela é aquela que se processa sem que haja variação da temperatura. Em uma transformação isotérmica, todo o calor fornecido ao gás é utilizado para a realização do trabalho, pois a energia interna do mesmo só se altera mediante a variação da temperatura. Com uma temperatura constante, sua variação de energia interna será igual a zero, isto é, Temos também a transformação isovolumétrica. onde iso significa igual e volumétrica se refere ao volume. Ela é aquela que se processa sem que haja variação do volume. Logo, encontramos a seguinte equação. O calor é igual à energia interna final menos a energia interna inicial. Que nos mostra que quando o calor é maior que zero, a energia interna aumenta. E quando o calor é menor que zero, a energia interna diminui pela transformação adiabática. Que é aquela que se processa sem que o sistema receba ou perca calor. Em uma transformação adiabática, em que o calor é igual a zero, logo encontramos a seguinte equação. O trabalho é igual à variação de energia interna negativa. Logo, podemos resumir que se um processo adiabático realizar um trabalho, será por causa de sua energia interna. Agora, vamos falar da segunda lei da termodinâmica. Segundo essa lei, é impossível que uma máquina térmica, trabalhando em ciclos, transforme todo o calor da fonte quente em trabalho. Logo, observamos que o trabalho é a diferença entre os calores. Para calcularmos o rendimento de uma máquina, que é o objetivo da segunda lei, temos que dividir a energia útil, que é o trabalho realizado, pela energia total, que é o calor recebido pela fonte quente. Logo, temos que o rendimento da máquina é igual ao trabalho dividido pela fonte quente, que é o Q1. Substituindo o trabalho na equação, temos que o rendimento da máquina é igual à fonte quente menos a fonte fria dividido pela fonte quente. E assim chegamos que o rendimento da máquina é igual a 1 vezes a fonte fria dividida pela fonte quente. Agora vamos falar sobre o ciclo de Carnot, que pode ser representado por uma sequência de transformações gasosas, onde uma máquina térmica idealizada tem o seu rendimento máximo, operando em ciclos, diante de duas fontes térmicas.
que ocorreu uma expansão adiabática, pois todo o trabalho realizado fez com que a temperatura diminuísse de T1 para T2. De certa maneira, podemos afirmar que ocorreu uma compressão isotérmica, pois seu volume diminuiu devido à realização de trabalho. De T podemos afirmar que ocorreu uma compressão adiabática, pois sua temperatura passou de T2 para T1. Podemos calcular o rendimento da máquina como a diferença da temperatura da fonte fria da fonte quente. Falando as expressões da segunda lei Planck, temos que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Logo, a segunda lei da termodinâmica é confirmada, pois é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme todo o calor recebido de uma fonte quente em trabalho. E por fim, temos a terceira lei da termodinâmica. Essa lei afirma que é impossível reduzir qualquer sistema à temperatura de zero absoluto mediante um número finito de operações. Ela relaciona o calor com a entropia. A entropia fornece uma estimativa da desordem, que ocorre devido à mudança de temperatura. Ao sofrer mudança de temperatura, os corpos alteram a agitação de suas moléculas. Se considerarmos essa agitação, podemos concluir que Quando o sistema recebe calor, a sua entropia aumenta. Quando o sistema cede calor, a sua entropia diminui. E quando o sistema não troca calor, a sua entropia permanece constante. em um processo isotérmico, onde a temperatura é constante, sua variação de entropia pode ser calculada por A variação de entropia é igual ao calor dividido pela temperatura. E agora chegamos ao fim de nossa videoaula. Esperamos ter ajudado.